Igreja Revestida de Poder é um profundo artigo de Hernandes Dias Lopes, que traz uma reflexão sobre o papel do Espírito Santo na vida e na missão da Igreja. O autor, pastor e escritor de mais de 100 livros, se inspira nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos para mostrar como o Espírito Santo capacitou os discípulos de Jesus a testemunhar do Evangelho em todo o mundo. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. O texto se desdobra em 3 partes, cada uma destacando uma verdade fundamental sobre o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Jesus ordenou a cada um de seus discípulos que esperassem em Jerusalém pela promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, que seria também um revestimento de poder. Essa promessa já havia sido anunciada por Joel e Isaías, e se cumpriria no dia de Pentecostes. Sem o poder do Espírito, a Igreja não pode cumprir a grande comissão, pois é Ele quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. A busca do Espírito Santo. Os discípulos não ficaram passivos, mas buscaram o Espírito Santo em oração. Eles oraram durante 10 dias, com abrangência, perseverança e unanimidade. A oração é a condição indispensável para receber o poder do Espírito, e a Igreja precisa orar sem cessar para ser cheia do Espírito. O derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, que ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Esse milagre atraiu a atenção de uma multidão curiosa, cética e zombadora, mas foi a pregação da palavra de Deus que convenceu e converteu cerca de 3.000 pessoas. A pregação de Pedro foi cristocêntrica, tratando da morte, ressurreição, ascensão e senhorio de Cristo. Os resultados do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo trouxe frutos na vida da igreja primitiva. 4 marcas distintivas dessa igreja foram: a perseverança na doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, o partir do pão e as orações. 4 evidências do favor de Deus sobre essa igreja foram: os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos, o amor sacrificial demonstrado pelos crentes, o louvor contagiante expressado pela igreja e o crescimento numérico constante da igreja. O texto é uma mensagem de desafio, de motivação e de fé para a igreja contemporânea. Com uma linguagem simples, clara e bíblica, Hernandes Dias Lopes transmite as verdades eternas de Deus sobre o Espírito Santo. Ele se inspira na igreja primitiva e em outros personagens bíblicos para ilustrar os seus pontos. Ele também se apoia em citações de outros autores cristãos para reforçar as suas ideias. O texto é um convite à busca e à dependência do Espírito Santo e um chamado à obediência e à missão da igreja. Uma igreja revestida de poder. Texto de Hernandes Dias Lopes. Mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos tratam da grande comissão dada por Jesus a OAS, seus discípulos. Está claro que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Essa ordem jamais pode ser alterada. No texto em tela, há 3 verdades que são dignas de destaque. Vejamos. Em primeiro lugar, a origem do poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que capacita a igreja não vem da terra, emana do céu. Não procede dos homens, provém do Espírito Santo. A igreja não pode cumprir a grande comissão sem o poder do Espírito. Sem poder, a igreja não está apta para viver, para pregar, nem para morrer. Não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O Espírito Santo é a fonte do poder. A suprema grandeza do poder de Deus está à disposição da igreja. O mesmo poder que esteve sobre Jesus está sobre a igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos capacita a igreja para viver vitoriosamente. Em segundo lugar, o propósito do poder. E sereis minhas testemunhas. O propósito do poder do Espírito é capacitar a igreja a testemunhar. A igreja precisa de poder, e poder para quê?
Poder para tirar os olhos da especulação escatológica para fixá-los na obra missionária. Poder para perdoar, uma vez que a inimizade entre judeus e samaritanos só poderia ser vencida pelo poder do Espírito. Poder para levar a mensagem da salvação para fora dos limites de Israel, chegando a todas as etnias da terra. Poder para morrer. A palavra testemunha é a tradução do vocábulo grego martíria, de onde procede a palavra mártir. É o poder do Espírito Santo que capacita a igreja a enfrentar o ódio do mundo e a carranca do diabo. É o poder do Espírito Santo que deu coragem para os apóstolos, a fim de enfrentar as prisões e os açoites em Jerusalém. É o poder do Espírito Santo que revestiu de força os cristãos para suportar a amarga perseguição promovida pelos imperadores romanos. É o poder do Espírito Santo que capacitou os cristãos a enfrentarem o martírio. Milhares de cristãos foram crucificados, queimados vivos e jogados às feras sem negar a sua fé. Ninguém consegue deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nenhuma força na terra, nem mesmo no inferno, pode intimidar uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a extensão do poder. A igreja precisa de poder para sair das quatro paredes e levar o evangelho à sua cidade, ao seu estado, à sua nação e a todas as etnias da terra. Sem poder, a igreja ficará estagnada. Sem poder, ela não levantará os olhos para ver os campos que branquejam para a ceifa. Sem poder, a comunhão em relacionamentos doentes. Sem poder, a igreja olhará apenas para seu próprio umbigo. Sem poder, a igreja apagará sua lâmpada e deixará de ser luz para as nações. Nunca é demais enfatizar que o campo da igreja é o mundo. Não é primeiro aqui e depois lá. É aqui e lá ao mesmo tempo. A igreja proclama o evangelho em sua cidade, anuncia as boas novas de salvação em sua região, ultrapassa barreiras raciais e culturais e avança até aos confins da terra. Estamos nós revestidos com o poder do Espírito Santo? Somos luz para as nações. Temos experimentado esse poder do alto? Somos uma igreja martírica e missionária? A grande comissão não pode ser transformada em grande omissão. É tempo de a igreja ser revestida com o poder do Espírito Santo. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem de Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.